Irmãos, nós estamos analisando com uma lupa a carta que Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia. Talvez seja uma das cartas mais abertas, sem simbolismo, mas com uma definição alta do que era necessário fazer para voltar a ser o que eram antes. É normal nós encontrarmos pessoas decepcionadas ou pessoas decepcionar outros porque já não são mais o que eram antes. É muito complicado, é complicado quando nós temos alguém que um dia foi tão fiel na igreja e hoje já não tem mais aquela fé que antes possuía. Ou pessoas que dedicavam uma amizade tão grande por você e hoje eles se afastaram e já não são tão seus amigos como eram antes. Pois então, irmãos, isso acontece com igrejas. E Paulo, homem de Deus, sofrido pelo Evangelho, escreve uma carta para esta igreja, para que eles pudessem relembrar, reconsiderar e restituir o que havia perdido. Vamos ler? Nós temos um ambiente nesta carta e quero alertar os irmãos que nos acompanham que esse capítulo 5 e o capítulo 5, principalmente depois do 6, são algumas exortações, mas o capítulo 5 é onde ele abre a caixa de ferramentas. E ele trata os pecados da carne com os nomes, com nomenclaturas, e também o fruto do Espírito com nomenclatura. Aqui ainda não, porque ele está insistindo com aqueles irmãos em trazer exemplos e também reforçar os irmãos do que eles estavam fazendo tão errado assim. Na leitura anterior, nós vimos sobre Sara e Agar, não sei se vocês lembram, que ele trouxe o exemplo de Sara e Agar para fazer quase que um clamor, uma imploração àqueles irmãos para que eles voltassem e entendessem biblicamente que eles precisavam voltar à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, isto é, andavam bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, o nosso Senhor Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Trágico, mas era real. Trágico, e ainda pode ser real em algumas igrejas. Por isso vamos orar.
sobre esse assunto. Senhor Deus, Santo Pai, nós agradecemos por este momento. Queremos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, porque precisamos das suas bênçãos, porque sem elas nós não conseguimos nem falar sobre o seu nome. E que todos aqueles que estão nos ouvindo abram seus corações para que possamos aprender mais da sua vontade. Dirija os nossos passos, guie os nossos caminhos e altere, Senhor, o sentido dos nossos corações quando não estão funcionando de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, quem prestou atenção na leitura e seguiu, viu que o apóstolo não estava para meias palavras. De fato, não. Como nós já comentamos com os irmãos, e ele está fazendo uma série de insistências para que aqueles irmãos enxergassem que eles foram seduzidos por atitudes desnecessárias. E o apóstolo, quando resgatou Gênesis, que foi nossa leitura anterior, e fez uma associação entre Sara e Agar, a livre e a escrava, Sara representando a liberdade da graça e Agar representando a escravidão da lei, foi quando o apóstolo conseguiu expor o real perigo assumido pelos gálatas sem necessidade alguma. Paulo expressou consternação pelo relato de que, embora os gálatas estivessem, de certo modo, crescendo na sua fé, havia influenciadores ganhando terreno, contaminando eles, para tentar destruir a obra da graça de Deus na vida deles. Por esse pequeno momento, sempre assim, os gálatas estavam avivados na graça. Foi então que apareceram os pescadores de aquário para catequizarem os irmãos ensinados e vivenciados na graça. Para quem não sabe, pescador de aquário é um termo usado entre as igrejas, porque tem igrejas ou seitas que gostam de buscar gente de outra igreja e não ir atrás dos ímpios do mundo. E esses homens judeus faziam exatamente isso. Eles não iam lá no meio da profanação dos cultos pagãos. Eles entravam nas igrejas do Senhor para tirar irmãos da igreja do Senhor e desestabilizar a fé daqueles irmãos. Foi por isso que, nesta altura da carta ao qual nós lemos, o apóstolo engrossa o caldo nas suas palavras, como nós lemos. O assunto era em torno daqueles que estavam doutrinando as igrejas a adorarem procedimentos ultrapassados. E agora Paulo, ele faz com que a graça de Deus seja levada a um patamar da liberdade em Cristo, maior do que eles estavam fazendo. Se foi útil antes a pregação de Paulo, por que agora estava desnecessária entre eles? Você é dessa igreja. Se você ouviu as pregações dessa igreja por pastores e irmãos que passaram por aqui, e um dia foi útil para você e você creu, por que agora pode ser que alguns já não sentem tão útil a pregação do Evangelho, ainda que seja a mesma pregada? Então, Paulo, através de procedimentos que eles estavam praticando, Paulo diz para eles: é possível separar da graça de Cristo por atitudes inconvenientes diante de Deus. Isso é grave, porque qualquer que busca as suas justificativas nas suas próprias atitudes, na lei e nos rituais mosaicos ou pelas obras dos seus esforços pessoais, esses praticantes, no versículo 4, Paulo escreve: da graça tendes caído. Projeta para nós aí, irmão Daniel. Agora eu vou pedir para você projetar vários versículos desse texto.
o versículo 4. Da graça tendes caído. Obviamente, os irmãos devem conscientizarem de que, e agora o versículo 5, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, e que em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, conforme o versículo 6, tem valor algum. Como para nós crentes gentílicos, a circuncisão é uma miragem do Velho Testamento, da aliança com Deus que existia, nós sim honramos esse procedimento antigo com gratidão a Deus, demonstrando respeito através da fé que opera pelo amor, como nós vemos no versículo 6, finalzinho, e pela liberdade com que Cristo nos libertou, versículo 1. Porque para os libertados da lei, tanto faz como tanto fez, a circuncisão masculina é sem necessidade alguma. Lembra-se que a circuncisão era apenas para o menino, para o homem. Olha, irmãos, isto, podemos dizer, maravilhas de Jesus entre nós. Porque as mulheres estavam excluídas de qualquer sinal na carne, não é? Que demonstrasse a sua aliança com Deus. Não tinha nada para as mulheres. Mas agora, na fé, homens e mulheres, meninos e meninas, podem alcançarem a fé sem distinção de raça e sexo. No caso dos incircuncisos gentios, das nações estranhas, como nós somos, juntamente com todas as mulheres do mundo, Jesus coloca um ponto final na acepção de pessoas, conforme nós vemos em Romanos capítulo 2, versículo 11. Isso é uma novidade interessante para nós. Quando usamos a expressão de que o apóstolo engrossa o caldo na sua escrita, é porque a sua autoridade dada dos céus é no sentido de não ter de conviver com pessoas que atrapalham a união da igreja. E ele solta essa no versículo 12. Observa o que ele escreveu no versículo 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Irmãos, na verdade Paulo está dizendo, tudo que incomoda a igreja do Senhor deve ser cortado, deve ser cessado. A expressão cortar de Paulo provoca uma analogia à própria circuncisão dos judeus. Como eles desejavam mutilar os homens da igreja por uma questão de circuncisão, Paulo diz, eu gostaria que esses totalmente fossem cortados da igreja também. E Paulo escreve, que fosse quem fosse, caso inquietasse os irmãos, não deveria estar convivendo com os irmãos. Veja o versículo 10 agora. Aquele que vos inquieta, seja ele quem for, uma liderança judaica ou alguém de muita importância na igreja, sofrerá condenação. Ora, irmãos, como é que a caminho da condenação diante de Deus pode ser nosso dirigente ou nosso professor, diz Paulo? Como que esses que estão a caminho da condenação podem ser professor na igreja? A dura realidade era que eles haviam sido excelentes cristãos, no amor ao trabalho com tanta fé e perseverança, onde nós conferimos, veja o começo do versículo 7. Corrieis bem. Olha, vocês no passado eram excelentes. E Paulo pergunta aos irmãos, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês iam tão bem. Apareceu alguém na sua vida, e isso acontece com qualquer um de nós, as influências. Cuidado com influências na sua vida. Você corre bem no Senhor, na simplicidade do Evangelho, e aí durante um tempo na sua vida alguém te mostra uma novidade teológica, uma nova forma de cultuar a Deus, uma nova igreja que pinta paredes de preto, que faz teatros, que faz várias coisas mirabolantes e diz, aqui é show, aqui sim é igreja, aqui as pessoas fazem muitas coisas, fazem muitas caridades e tal, e muitos eventos. E aí encanta.
E Paulo diz: quem é que vos ensinou a fazer isso? Irmãos, quem é que anda impedindo a continuidade fiel da igreja, como ela sempre foi, semeando coisas que eu semeei, entre as coisas que eu semeei, diz Paulo? Olha, é claro que Paulo identificou os autores. Ele fez a pergunta sabendo que esses autores estavam sendo manipulados por interesses de Satanás. Eles estavam sendo manipulados por interesses de Satanás. Mas ele queria que os irmãos atingidos por esses influenciadores reconhecessem que os estragadores da graça estavam entre eles. Estava ali no meio entre eles, atrapalhando o que Paulo havia ensinado. E o apóstolo esclarece. Veja o versículo 8. Versículo 8, irmão Daniel. Esta persuasão, e ele usa a expressão persuasão, não vem daquele que vos chamou. Isso não vem de Deus. Como alguém diz, isso não é coisa de Deus, não. A persuasão é um convencimento para fazer você convicto de uma crença segundo a vontade da pessoa. No caso deles, a crença nos procedimentos de Moisés. E não era para a graça e para a liberdade de culto. Não vinha de Deus. E não é de Deus, diz Paulo. E sem mérito algum a Paulo, irmãos, e nem de nenhum dos pregadores, todos fiéis dos dias de hoje, eles devem, e a igreja hoje ela tem que ter a sensibilidade de anteceder problemas que podem acontecer na igreja. E no versículo 9 ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, meus irmãos, temos pais e mães entre nós. Quando o seu filho começa a mostrar certos sinais, e você percebe, isso não é bom. Se você deixar evoluir esses sinais, e aí você vai constatar que realmente não é bom, como é que você conserta? Quando é melhor você consertar? Logo no início ou consertar lá no fim? Possivelmente lá no fim foge do controle. Esta carta de Paulo era para acudir enquanto fosse tempo. Veja, irmãos, o mal sempre perpetua, iniciando por coisas pequenas, mas de alto poder de estrago quando se deixa fermentar. Tudo na nossa vida é assim. Na igreja não é diferente. E quando a massa incha, sai do controle e dá-se as consequências de começarem. Agora Paulo vai dizer o que acontece na igreja. Veja o versículo 15. Ele diz: de mordeis e devorais uns aos outros. Imagine você quando Paulo está escrevendo, o que é um irmão mordendo o outro? Você já mordeu algum irmão? Mas teve vontade de morder? Também não? Mas você já beliscou algum irmão? Teve vontade de beliscar? E alguém aqui já teve vontade de esganar algum irmão da igreja? Mas não fez. Guardou isso sorrindo. Então ele disse que quando o mal, as divisões, as intenções começam a vir na igreja, ele usa essa expressão: começa a morder e devorar um ao outro. Olha, como que irmãos de igreja vão começar a devorar um ao outro? Isso é mal. Isso não pega bem. E depois ele diz, indo até as consequências de consumir também uns aos outros. Consumir para mim é aniquilar. É você destruir o seu irmão. Versículo 15. Irmãos, Paulo usou o tempo presente nesses versículos, ele não usou o passado. Ele usou o tempo presente nesses verbos, indicando que esses problemas estavam realmente acontecendo na ocasião em que ele escrevia a carta. Agora você pode te imaginar qual era o humor de Paulo quando escreveu, a preocupação de Paulo quando escreveu essa carta, o amor que ele tinha para essa igreja. E ele já estava vendo que esse conflito já estava passando do limite e ameaçava destruir as igrejas.
os verbos aumentam de intensidade. Ele diz morder, devorar, abocanha, depois e finalmente consome uns aos outros. Tem uma sequência de devorar as coisas, né? Lembra quando você está comendo um suculento pedaço de carne? Primeiro você morde, você mastiga, depois você engole. E ele diz que isso estava acontecendo entre os irmãos. Irmãos, graças a Deus, para as igrejas que não acontece esse tipo de evento. Olha, irmãos, geralmente, um dos motivos desse processo, quando eu estava preparando esse estudo, eu vi na biologia como autofagia. Alguém sabe o que é autofagia? Também não precisa levantar a mão, e nem porque é um pessoal lá da biologia. Autofagia é o seguinte: é um processo fisiológico que acontece no nosso corpo. Quando alguém está no processo de severa inanição, por exemplo, uma pessoa que faz greve de fome, ela fica sem comer. Como que o corpo reage? Está faltando alimento. Então o cérebro começa a detectar que está faltando alimento. Primeiro você perde água. Aliás, ele tenta reter água. Ele vai consumindo todas as energias das gordurinhas nossas. A primeira pessoa emagrece, ela vai ficar magra demais. E aí, nesse tempo, já aumenta o processo de autofagia. Que é isso? As células do nosso corpo iniciam um impressionante processo de uma engolir a outra. Sabia que acontece isso? Uma célula do nosso corpo engole a outra. E isso dá-se o nome científico de autofagia. Isso pode acontecer também quando você faz jejum. Quando você faz jejum, o cérebro detecta que está começando a faltar alimento e ele toma providências. Ele manda o corpo tomar providências. Ou atividades físicas também. Por isso que primeiro emagrece. Esse processo pode acontecer no seu corpo em várias situações. Por que estou falando? Para você ver que essa de um comer o outro, sendo irmãos, morando uma célula do lado da outra, né? E estudos também relatam, de modo útil, que as primeiras células a serem devoradas são as células defeituosas. Vamos dizer, aquelas que estão mais fraquinhas, mais adoentadas, ou que têm toxinas modificadas no seu DNA. Muitos de nós evitamos ter câncer quando o corpo reage antes de que as células cancerígenas se multiplicam. O próprio corpo destrói elas. Está lembrando o que o Paulo falou aqui? Mas não se desespere com processos naturais do seu corpo. Isso aí não tem jeito. Ele vai cuidar de você e Deus fez para nosso bem. E Ele possui realmente um excelente, um formidável mecanismo pelo instinto de sobrevivência em meio hostil e de eliminação de elementos que possam transformar depois e gerar doenças incuráveis. Para a igreja se manter saudável, depois dessa pequena e pobre aula de biologia, agora, voltando à questão teológica do nosso assunto, para a igreja manter-se saudável, Paulo aconselha a exclusão. Não foi isso? Corta. Antes que processo semelhante aos que o corpo humano pratica para a sua própria defesa. Um tipo de canibalismo entre os irmãos, um tipo de canibalismo como nós vemos nessa pobre aula de biologia. Me perdoe os que são doutores em biologia, que vão nos ouvir, acredito que eu acertei. Senão depois você me corrige no que for necessário. Antes que um comece a devorar um ao outro e se acabe. Qual é o remédio que Paulo fala? Detecte o problema, o remédio é esse, exclui. Porque senão vai contaminar o corpo todo e um vai estar querendo engolir o outro. Porque o mais importante, irmãos, é que nunca podemos desleixar do maior compromisso que Jesus nos delegou. Para fechar a pregação de hoje, começar a fechar, preste mais atenção ainda.
Qual um versículo que nós não lemos ainda? É o versículo 14. O que está escrito nele? Jesus delegou para ser cumprido em uma só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos vendo que Paulo está dizendo, não deixa a igreja adoecer para depois tomar providências. Elimine as toxinas da igreja antes que seja tarde. Mas nisso Paulo coloca o segundo grande mandamento para nós. Não é isso? Qual o sentido? Amar o próximo é o melhor remédio contra o canibalismo na igreja. Devorar ou morder e devorar um ao outro até eliminar. Qual é o melhor processo? É o amor de Deus em um amar o outro. Porque quando você ama alguém, você não vai morder ela. Você vai beijar. Não o beijo de Judas, mas você vai abraçar. Como nós vimos quinta-feira, você vai provocar o ósculo santo. Você vai se aproximar, você vai proteger o seu irmão. Então você, meu irmão e irmã, que está nos ouvindo, presencial e também na rede, como você tem sido na sua língua, por exemplo? Porque em 2 Coríntios Paulo fala que destruir uns aos outros, às vezes com maledicência. Você mais elogia ou defama o irmão? Quando alguém fala mal do irmão, você defende ele? Olha só que interessante. Então não é por acaso que Paulo estava sem assunto que coloca o segundo grande mandamento para nós, nesta ocasião. Porque quando você vê Romanos 12:10, projeta aí para nós, por favor, irmão Daniel. Nós vemos que o melhor remédio é esse, é o melhor preventivo contra o que Paulo escreveu. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Olha o remédio saudável. Não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. É possível, sim, irmãos, que em qualquer ambiente das igrejas, alguns ou todos, pode ter a ousadia de apostatar. Fato que ainda é comum nas igrejas, outroras fiéis, porque eles não se contentavam com o elemento da graça, da pregação das boas novas a eles. Você acredita que anda comum as pessoas enjoarem da suficiência de Cristo nas suas vidas, para acrescentar algum incremento desnecessário para motivar-se a si mesmo e não para abastecer a sua fé? Os procedimentos do judaísmo causavam esses encantos desde o primeiro século até os nossos dias de hoje. Realmente, o judaísmo, a lei de Moisés é empolgante. Não podemos esquecer. Acontece uma atração mística em torno de dias, de festas, de símbolos judaicos, saída do Egito, de tudo. Jesus e os apóstolos em nenhum momento indicaram essas possibilidades para a igreja do nosso Senhor. Se observarmos o comportamento humano, o viver na fé é um dos maiores desafios para os próprios crentes. Você concorda? Se nós observarmos, todos nós, o maior desafio nosso é viver na fé. É o maior desafio para os crentes verdadeiros, porque nós não vivemos de fé um dia. Nós vivemos de fé depois de convertidos, até Jesus voltar. Amém? Então, é sim um desafio. E se você não perseverar, irmão, você vai precisar de alguns auxílios desnecessários, como aconteceu com os irmãos da Galácia. E aí, irmãos, um dia foi ensinado para nós como nós deveríamos nos comportar diante do Senhor e esperar o Senhor. E nós devemos manter satisfeitos com o que Jesus deixou para nós. Romanos 1,17 está escrito: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo verá da fé.
Vamos ler 3 versículos. Agora Gálatas 3 e 11, que já passamos. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É o assunto pauta. Porque o justo viverá pela fé. E agora Hebreus 10 e 38. Mas o justo viverá da fé. E se alguém se retirar, ou se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É sério ou não é? Os irmãos da Galácia estavam deixando a graça e a fé de lado para fazer rituais, para circuncidar, para fazer o que Moisés mandava. E Paulo diz, gente, onde vocês entendem? Quem está fazendo isso com vocês? Tira ele de frente. Tira ele do meio de vocês. Ele está destruindo vocês. Sinceramente, irmãos, se nós nos deixarmos ser levados por sentimentos, porque o judaísmo é um grande sentimento, forte da teologia, da religião. E, de fato, os procedimentos antigos de Moisés são encantadores para qualquer religioso. Agora, irmãos, sempre haverá alguma forma de Satanás tentar tirar a fé da sua vida. Sempre. Não com coisas ruins, com coisas encantadoras. Sim. Agora, não há como fazer como acontecia lá em Gálatas. Eles queriam fazer uma junção, juntar os procedimentos de Moisés, no caso aqui a circuncisão, com a graça do Senhor, mas não cola. Nada une a graça do Senhor se não for pela fé. Nada, nada, nada. Agora, irmãos, nós já lemos com os irmãos, no próprio estudo dessa carta, que a lei era um tutor exclusivo para um povo nos seus procedimentos, os judeus. Agora, a graça de Deus, ela é inclusiva a todos os arrependidos, de todas as nações, qualquer um. Na plenitude da graça, Moisés foi um sinal daquele que havia de vir. E veio entre nós e habitou entre nós, nosso Senhor Jesus. Jesus cuidadosamente nos separou de coisas valiosas. Sim, para nunca desmerecermos as boas novas. Amém? Sendo que Deus quer entre nós as virtudes do Espírito Santo, como falamos para os irmãos, e no decorrer do estudo vamos verificar novamente em Gálatas 5:22. O que pacifica o Senhor na sua vida são as obras exercidas pela fé. Lembre dos mais importantes: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a esperança. Lembra? Não esqueça. Vamos rever nesse estudo ainda. Quando você desprezar algumas dessas virtudes celestiais. Quando você desprezar qualquer uma dessas virtudes celestiais, certamente você vai precisar de recompor vazios. Entende? Recompor vazios na sua vida com exercícios religiosos desnecessários. Então serás como os amados irmãos da Galácia, necessitados de outros adjetivos. Irmãos, e aí vai acontecer o que Paulo escreveu: mordendo, devorando uns aos outros, até o ponto de consumir uns aos outros. Jesus não quer isso na sua igreja, não quer isso na sua vida. Se você entende que realmente Ele não quer, obedeça o que Ele quer, porque Ele vai te proteger. Ele nos deu o necessário para esperá-lo. Não procure mais nada além da cruz de Cristo na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.